Deixa eu só roubar rapidinho. Posso? Só para anunciar. Boa noite, então, meus caros. Antes de começar, então, a palestra de hoje com o nosso amigo Luigi, gostaria de dar um recado para vocês. Então, a gente está fazendo uma rifa no valor de R$5, com o intuito de arrecadar dinheiro, novamente, para fazer algumas reestruturações na casa. Lembrando que tem algumas campanhas que são realizadas aqui, na qual o dinheiro ele é revertido para a creche. Então, para não ficar aquela coisa, o centro fez a campanha da feijoada, onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro foi revertido para as crianças da creche. Então, nesse momento, a gente está fazendo uma rifa que vai ser destinada para o centro espírita. Então, não tem nada a ver mais com a creche. Por quê? A arrecadação que a gente tem, normalmente, entre nós trabalhadores, muitas vezes não é suficiente para fazer algumas reformas que a gente tem o intuito aqui. Ainda mais agora, a casa aumentando, a gente fez a implementação do ESD 1, o ano que vem teremos o ESD 2, e assim sucessivamente. Temos outros cursos aí em ideia, mas que ficarão para o futuro. E, com isso, a gente tem o intuito de colocar um melhor aparelho para filmagem, a gente tem o intuito de colocar projetores em todas as salas, devido a esses cursos. Então, quem tiver interessado em contribuir com a rifa, R$5 vai estar ali na mesa da Marilza. Qual que é o prêmio? É uma cesta de vinhos e queijos da Mercearia 3M. É uma parceria que a gente está montando com eles para poder disponibilizar esse prêmio, né, com o intuito de arrecadar, então, dinheiro para essas reformas. A data do sorteio vai ser no dia 3 de setembro, aqui numa terça-feira, às 8 horas, na qual eu vou realizar, através daqui da planilha de Excel, num sistema aleatório, na qual eu vou utilizar todos os números que foram vendidos, e aí vocês vão ver com a maior transparência possível que todo mundo que contribuiu vai estar participando do sorteio, consequentemente vai ter uma chance de estar ganhando, então, essa rifa. Alguma pergunta? Tranquilo? Bom, então, antes da gente iniciar, gostaria de fazer a nossa prece inicial. Vamos, então, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa noite, em nome do nosso Mestre Jesus, agradecendo todos os ensinamentos, tudo que viemos aprendendo ao longo de nossa vida, e vamos pedir que tenhamos, assim, uma noite tranquila, de muita paz, de muita serenidade, que estejamos atentos a tudo aquilo que será falado pelo nosso irmão Luigi, e que possamos levar, assim, esses ensinamentos aos nossos lares, compartilhando com todas as pessoas na qual convivemos. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus, que assim seja. Aqui, Luigi. Boa noite a todos. Sejamos todos nós mais uma vez bem-vindos a essa querida casa. E hoje eu vou comentar um tema que, apesar de não ser específico de alguma obra de Kardec, específico de alguma obra dos nossos grandes autores, é algo muito específico sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um. Então, é meio que um alerta, um convite a repensar as nossas atitudes de um certo ponto de vista. Todos nós que estamos aqui, ou somos trabalhadores espíritas, ou somos frequentadores espíritas da casa. Em resumo, somos todos nós espíritas. Mas nós que somos espíritas, nós também somos profissionais de alguma coisa. Nós que somos espíritas, se não trabalhamos fora, né, ou em casa, nós cuidamos da casa. E eu não estou dizendo que seja uma dona de casa, pode muito bem ser um dono de casa, porque o sustento está na mão da esposa. Acontece muito isso. Nós somos alunos de algum lugar, reverenciando o conhecimento dos nossos professores. Nós somos professores tentando
fazer com que esses alunos amem aquilo que a gente faz. Nós somos agora influencers, né? Com essa onda de internet. A gente está fazendo vídeo no YouTube, a gente está preenchendo Instagram, um monte de coisa. Enfim, eu acho que a sensação da maioria é que nós temos, atualmente, muitas tarefas para pouco tempo. E a gente tenta colocar a nossa agenda em função de cumprir todas essas tarefas, porque o sucesso da nossa vida, em resumo, são todas as tarefas cumpridas. Então, se eu tenho 7, 8 horas de trabalho na semana, eu tenho que encerrar as minhas 40, 44 horas de trabalho com toda a agenda fechada, sem ter nada para a próxima semana. Se eu gosto da minha casa limpa, mas eu não tenho a condição de ter alguém que me auxilie para isso, eu tenho que ticar lá na agenda que a minha casa está limpa. E, geralmente, isso vai, no mínimo do mínimo, meio período aí de algum dia do fim de semana. Se os dois pais trabalham, o fim de semana a gente tem que dedicar um tempo maior aí para os filhos, além de cuidar da casa. Quando a gente termina a vida, né, a nossa jornada está acabando, que a gente sente que já tem um tempinho ali contado, né, para a gente partir, é meio inevitável que a gente comece a fazer um balanço da nossa vida e ver que a gente teve sucesso. Alguns percalços, algumas lições que a gente não conseguiu aprender, que eu não gosto de chamar de fracasso. Fracasso, para mim, é uma coisa permanente, e tudo na vida a gente consegue mudar, talvez não nessa encarnação, mas nas próximas. Mas tem um balanço também, que quase todo mundo faz, e a resposta é quase a mesma. Eu tive sucesso profissional, fui muito feliz com isso. Eu tive sucesso familiar, fui muito feliz com isso. Mas e o meu sucesso comigo mesmo? Aí, depois de tantos anos de trabalho, de tantos anos de dedicação a tudo e a todos, a gente vai ver que faltou um pouquinho de dedicação a nós mesmos. E esse lado também tem que ter um sucesso. Afinal de contas, nós estamos aqui no planeta para progredir o nosso espírito, ajudado por outras pessoas. Conforme a gente evolui, a gente adquire a capacidade de ajudar outras pessoas, mas o foco da nossa encarnação, o foco da nossa existência, é a nossa evolução. E muitas vezes a gente vê que evoluiu menos do que deveria, não por conta de tudo que a gente deixou aprender com os outros, mas por conta de nós não termos dedicado o tempo devido à nossa percepção de nós mesmos, às coisas que gostaríamos de fazer para o nosso crescimento espiritual, aos prazeres que gostaríamos de ter tido na vida, que pode ser que a nossa família não se interesse, mas então eu tenho que ter um momento para dedicar este prazer a mim mesmo. Conhecer algum lugar um tanto diferente que os outros não tenham muito interesse. Evoluir o meu espírito através, por exemplo, da sensibilidade musical, de aprender um instrumento, de aprender a cantar e fazer isso com a maior frequência possível. Estudar alguma coisa, ainda que não seja de maneira formal, numa faculdade, mas conseguir reunir material e estudar aquilo, porque aquilo vai fazer bem para o seu próprio espírito. O diploma é uma coisa terrena e o conhecimento vai ser uma coisa eterna. Então, o diploma a gente usa só para mostrar ali formalmente que a gente estudou e pode estar hábil a conseguir um emprego naquele ramo. Mas quantas pessoas também fazem engenharia e depois se descobrem cozinheiros, abrem uma padaria, fica rico com a padaria e o diploma fica pendurado, né? E por aí vai.
Então, eu tenho um texto muito interessante. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. Eu acredito que vários sites tenham esse texto. E que ele fala para nós 30 coisas que nós devemos fazer por nós mesmos. E aí, fica um aprendizado de um conselho muito importante de Jesus, que a gente direciona para um único ponto, que foi a palavra amor que ele usou, mas se a gente parar para apreciar as palavras de Jesus, não só para ler, né, para apreciar as palavras de Jesus, a gente vai ver que a gente pode trocar as palavras, né, dele, os substantivos, os objetos, por quaisquer que a gente queira, e a lição vai ser válida. Então, Jesus disse para nós: amai ao próximo como a ti mesmo. O que isso significa? Que eu não consigo fazer nada pelo outro se eu não tenho consciência do que aquela atitude é para mim. Se eu tenho consciência que uma determinada atitude vai me prejudicar, eu não vou fazer isso com a outra pessoa. Eu tenho domínio da sensação e das consequências dessa atitude. Da mesma forma, os sentimentos. Como que eu posso ter um sentimento de amor por alguém se eu não conheço o amor mais importante da vida, que é o amor por mim? É o amor pela evolução do meu espírito, é o amor pelas experiências que eu estou passando nessa encarnação. Hoje eu estou aqui, saudável, com míseros 30 quilos a mais do que eu deveria, mas saudável. Só que eu posso não estar amanhã. E pensando nessa forma, eu tenho que ter a consciência de que, ao fazer a minha transição, eu não apenas preciso ficar feliz e tranquilo com tudo que eu fiz pelo outro, mas coisas que eu também fiz por mim. Então, vamos a esses pontos. Na internet, a gente acha isso como 30 coisas que você deve começar a fazer para si mesmo. A primeira, comece a passar o tempo com as pessoas certas. Isso é muito importante. E existem alguns ditados muito antigos, e justamente por passarem de geração em geração, de século para século, a gente constata que é um ditado verdadeiro, né? Diga-me com quem andas, e te direi quem és. Então, se você não anda com pessoas que procuram vivenciar uma moral elevada que eu digo, não no nível de Jesus, de Chico Xavier, que são pontos fora da curva para nós mortais, mas dentro daquilo que a nossa sociedade humana ali, num meio termo, considera que é ser uma pessoa moralizada, dentro dos seus costumes ali, do seu povo, do seu país, da sua origem. Né? Quando uma pessoa, ou algumas pessoas nos fazem mal, a gente não deve se afastar delas por completo. Pelo menos observar, porque pode ser que ela precise de uma ajuda. E nós, se somos seguidores de Cristo verdadeiramente, a essas pessoas nós vamos dar a ajuda necessária. Mas não necessariamente precisamos conviver com ela o tempo todo, porque ela nos faz mal, de alguma forma. Precisamos aprender a fazer essa distinção. Comece a enfrentar seus problemas de frente. Nós, em pleno 2019, ainda achamos que quando não contamos nada para ninguém, que aquilo é um segredo absoluto, aquilo está resolvido.
Mas se você lembra daquele fato e ele te machuca, ele te incomoda, é porque ele não está resolvido. A melhor coisa a se fazer: olha no espelho e diga para você: eu preciso resolver este problema. Não dá para ser de imediato. Então, o meu objetivo nesse ano, nesse semestre, nesse mês, nessa quinzena, é avançar até tal ponto. E enfrente esse problema de cara. Antes do que a gente pensa, se ele não está resolvido, ele está amenizado. E quando a gente lembra dele, a gente também lembra do nosso progresso. E a gente fica mais tranquilo. 3. Comece a ser honesto com você mesmo sobre tudo. Que é um item linkado com o anterior. Não adianta a gente querer colocar o problema debaixo do tapete e pensar que ninguém vai ver. Quando a gente diz ninguém, esse ninguém é físico. Ninguém da minha convivência, ninguém do planeta Terra que está encarnado vai ver, realmente. Mas a gente não engana aqueles irmãos menos moralizados que querem que nós nos prejudiquemos na nossa evolução, e eles conseguem sim ler o nosso pensamento com muita eficácia. Menos evoluído moralmente não significa burro. Espíritos aí do umbral, trevosos, são extremamente inteligentes. E sabem muitas técnicas de persuasão para nós aqui encarnados. Nós não enganamos o nosso mentor. Nós não enganamos a Jesus. Nós não enganamos a Deus. Então não dá para colocar esse problema debaixo do tapete e achar que ele está resolvido. Ou que ninguém vai fazer um julgamento. Na verdade, eu acho que o nosso mentor, Jesus e Deus, não está nem aí. Eles estão aqui para nos ajudar. Agora, se a gente não quer ajuda, o problema é nosso. E depois a gente vai ver que se a gente não foi honesto conosco enquanto encarnado, na nossa reflexão lá do outro lado vai ser muito triste e vergonhoso isso. Então sejamos honestos. A gente não precisa daquilo que nos incomoda e que nos envergonha, a gente não precisa passar isso para as outras pessoas. Mas se nos dizemos espíritas, no mínimo nós sabemos que há algum espírito mais evoluído nos acompanhando nessa jornada. Troca uma ideia com ele, mentalmente. Se a gente não tem uma audiência desenvolvida, a gente pode desenvolver a nossa intuição. E a intuição é um tipo de mediunidade que pode ficar bastante avançada, a ponto da gente perceber a comunicação que os espíritos querem nos dar. 4. Comece a fazer da sua própria felicidade uma prioridade. Da mesma forma que nós temos aqui como objetivo evoluir como espíritos, nós nos responsabilizamos por essa evolução. Desses anos que eu caminho no espiritismo, eu percebo que muitas pessoas acabam saindo da doutrina porque o peso é muito grande. E o espiritismo, de forma descarada, ele diz para a gente: a tua vida é somente de tua responsabilidade. Os outros ajudam, assim como você pode ajudar os outros. Mas as consequências boas e ruins do que você faz é única e exclusivamente da tua responsabilidade. Então, o nosso progresso é da nossa responsabilidade. E a gente sente que a gente está progredindo a partir do momento em que nós nos sentimos felizes. Felicidade que vem de dentro para fora. Eu comprar uma BMW de 700 mil me deixa muito feliz, de fora para dentro. Eu comprar uma casa de 3,5 milhões de reais me deixa feliz, de fora para dentro. Eu ser convidado para ser o CEO de alguma empresa multinacional
me deixa muito feliz. De fora para dentro. A felicidade de dentro para fora está em você ter tudo isso e perceber que não precisa nada disso. Você é abençoado por ter essa permissão, mas se você tivesse um carro de 10 mil reais, morasse num quarto e cozinha, e fosse um auxiliar de alguma coisa, você estaria pleno com você mesmo da mesma forma. Essa é a felicidade que a gente tem que buscar. E assim como a evolução do nosso espírito, a responsabilidade da nossa felicidade é unicamente nossa. Podemos contar com auxílio externo? Sim. Podemos auxiliar alguém a isso? Sim. Mas transmitir a responsabilidade disso para outra pessoa, não tem como. Comece a ser você mesmo, genuína e orgulhosamente. Orgulhosamente aqui, não é no ponto da gente falar assim, desculpa, olha, eu sou grosso, sou sincero mesmo, eu sou assim, se você quiser conviver comigo, tudo bem, se você não quiser, está bem também. Tá? E dentro da minha vontade de ser muito sincero, eu acabo cometendo aqueles sincericídios, né, a ponto de machucar as pessoas e elas realmente nunca mais quererem saber de mim. Essa é uma experiência própria, que nos meus 20 anos de São Carlos, eu acho que eu evoluí uns 5%. Né? Hoje eu consigo ser sincero, com palavras elegantes, mas com um tom bruto ainda. Né? Mas a gente precisa se questionar. A gente precisa melhorar, a gente precisa ver outros exemplos. E essa palavra orgulho não é o orgulho no mau sentido. O orgulho aqui, na verdade, é a satisfação pelo que a gente percebe da nossa evolução. 6. Comece a prestar atenção e viver no presente. Quem vive de passado é museu. Se a gente só planeja o futuro, a única coisa que a gente tem que fazer é comer macarrão para suprir a energia do cérebro. Porque não vai sair de pensamento. Já que, como eu disse, eu penso em a semana que vem, ir lá para São Paulo, comprar uma BMW azul de 750 mil reais. Mas eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Então eu vou deixar de planejar o futuro. Não, não é isso. Mas dedique ao futuro o tempo correto para que você tenha uma direção a seguir hoje. Dedique ao passado o tempo para você rememorar lições e você viver alguma saudade de algum momento de forma saudável, mas um tempo curto. O nosso dia pleno é hoje. Até o momento da gente dormir, o dia mais importante da nossa vida foi hoje. O que aconteceu ontem a gente não pode mudar, e o que vai acontecer a gente pode planejar, mas não sabe se vai dar certo. Então vamos valorizar o hoje. 7. Comece a valorizar as lições que seus erros ensinam. Por isso que eu não gosto da palavra fracasso. Porque quando a gente se sente fracassado, o sentimento principal, o pensamento principal, é que nada mais vai dar certo, porque eu fracassei ali. Eu era apaixonado por medicina. Eu entrei na faculdade de medicina, aí no 4º ano eu descobri que não era para ser médico, porque, eu não me dou bem em nenhuma matéria. Quando eu passo com 5, eu faço uma baita de uma churrascada, porque eu passei na matéria. E, de repente, eu vejo que aquele aglomerado de pessoas não era o que eu pensei. Eu ia como paciente no hospital, agora eu estou fazendo medicina e eu sou um fracasso como estudante de medicina. Não. Porque você pode sair do 4º ano de medicina e fazer química. Mas, de repente, você está passando na rua, ou você está num barzinho, e alguém começa a ter uma convulsão, uma crise epilética. E está ali você que acumulou conhecimento suficiente para dar o primeiro socorro para essa pessoa. Nada na nossa vida é um fracasso. Nada. Comece a ser mais gentil com você mesmo.
Se eu tenho que amar ao próximo como eu me amo, por que que eu vou condenar muito mais a mim do que aos outros? Aliás, a gente não pode condenar ninguém, né? Então a gente não deve se condenar também. A gente tem que ter plena consciência dos nossos defeitos, das nossas limitações. Mas nós estamos aqui para crescer. Nós estamos em mais uma série dessa escola chamada reencarnação. O importante é você, quando perceber que vai cometer o mesmo erro, opa, o que eu posso fazer de diferente? E caminhar assim. Esse auto-julgamento, né, com aqueles flagelos em cima de nós, só faz a gente perder a alegria de viver e só faz a gente perder tempo de aprender alguma coisa nova. 9. Comece a desfrutar as coisas que você já tem. Casa muito com aquele outro item, né? Qual é o nosso dia mais importante? Hoje. Né? Então, eu posso até pensar que na semana que vem eu vou ter a gratidão divina de buscar minha BMW azul de 750 mil reais. Mas hoje eu vou poder voltar para casa, assim como eu pude vir aqui, no meu carro de 15. Quantas pessoas não podem fazer isso na cidade, no país e no mundo? Então eu me sinto abençoado, porque se estivesse chovendo, eu poderia ter chegado aqui sequinho, no horário. Né? Então valorize aquilo que você tem hoje e agradeça por isso. 10. Comece a criar a sua própria felicidade. Se você é responsável por ela, você também é responsável por criá-la. E perceber que a felicidade, de novo, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. E é exatamente nas pequenas coisas que a gente percebe essa felicidade. Quando a gente sai na calçada e vê ali que tem um monte de mato, qual é a primeira reação que a gente faz? Arranca, né? Porque mato deixa a calçada feia, dá a impressão que eu sou desleixado com a minha casa. Mas antes de arrancar esse mato, você percebeu que tinha uma florzinha de 3 milímetros roxinha ali? Que ela, de alguma forma, emite um perfume que para nós pode ser muito pouquinho, mas para algum inseto foi suficiente para lhe dar comida. Então, trazer essa felicidade de dentro para fora com as pequenas coisas. Comece a dar uma chance para as suas ideias e sonhos. Talvez não dê certo da maneira como você planejou, mas pode dar certo de alguma forma. E quase nunca vai ser no tempo que você planejou. Vai ser no tempo para que aquilo te traga as melhores lições para você ajudar a você mesmo e aos outros. Então, um exemplo que eu inventei e serve muito bem para isso. Quando eu era adolescente, eu adorava ônibus. Mas gostava muito mesmo. Né? E adorava ônibus elétrico ainda, aqueles trólebus. Sem brincadeira, minha mãe me levava de fim de semana, às vezes, para andar de trólebus. Eu sentava no último banco ali e ficava assim, vendo os braços do trólebus no fio. Né? E entendendo como que aquilo passava de uma ligação para outra. Assim. Então, um dia eu quis ser dono de uma companhia de ônibus. Não deu certo. Segui outro caminho. Né? Quando eu me aposentar, o que eu posso fazer? Eu compro um ônibus. Claro que não vai ser zero, vai precisar de reforma, tudo, mas eu compro um ônibus e começo a fazer alguma excursão. Pronto, eu sou dono da minha companhia de ônibus, que tem apenas um ônibus, mas eu estou fazendo aquilo que eu gosto, que um dia eu sonhei. Não saiu como eu planejei, mas eu estou fazendo de alguma forma. E tudo na nossa vida é assim. Você sonhava em ser uma pianista exímia com carreira internacional, mas a vida não deixou. Começa a aprender piano agora. Ao invés de tocar todos os pianistas clássicos, escolha as músicas que você gosta, se esforça para tocar aquilo. E se você não vai fazer um concerto com a Filarmônica de Viena, pelo menos a tua família pode te ver tocar. É uma forma de realizar o sonho. E aquilo que era o necessário para nós naquele momento. Comece a acreditar que você está pronto para a próxima etapa.
Horas. Se eu não acredito em mim mesmo, quem vai acreditar? É óbvio que eu não vou chegar numa entrevista de emprego e dizer que eu sou o maior engenheiro aeronáutico do mundo. Isso seria acreditar em você, só que de uma forma muito soberba e até fictícia. Mas se você não acredita que você é capaz de dar conta do que aquele cargo está pedindo, você pode ter certeza que a pessoa do RH também não vai acreditar. Então, comece novos relacionamentos pelas razões certas. Eu aprendi que eu tenho que ser uma pessoa muito bondosa, muito caridosa, acolher a todos. De repente, eu acolho uma pessoa que está passando por problemas terríveis na vida, e eu vou decidir me aproximar dessa pessoa e talvez até começar a namorar essa pessoa para ver se eu consigo ajudar. Uma atitude bonita, mas que praticamente nunca dá certo. Porque nós estamos no mesmo nível de evolução. Se fosse um Chico Xavier da vida, talvez ele conseguiria fazer isso com maestria. Nós não estamos perto dele em termos de evolução. Então a gente pode se aproximar dessa pessoa e ter um nível de relacionamento que possa ajudá-la sem prejudicar a gente. E a gente não pode avançar disso. E não só em relacionamentos amorosos, mas em relacionamentos de amizade, familiares, profissionais, tudo assim. Comece a dar uma chance às novas pessoas que você encontra. Quem aqui mantém amizade hoje da mesma forma? Todo mundo aqui tem mais de 15 anos, né? Quase todo mundo. Vamos colocar assim, vamos fazer a suposição que todo mundo tenha mais de 30. Quem aqui hoje, que tem mais de 30 anos, mantém a amizade com pelo menos uma pessoa da primeira série do grupo escolar? Vocês são são-carlenses? Não? E você? De onde é? Menor que São Carlos ainda. Agora, numa cidade grande, por exemplo, como São Paulo, de onde eu sou, isso é um pouco difícil de acontecer. Porque a gente toma rumos muito diversos, né? Quem é aqui de São Carlos, quem é de Jacareí, talvez demore 1 hora e meia, para conseguir chegar na casa da pessoa e pelo menos dar um abraço, né? Tem lugares de São Paulo que são uma viagem. Né? Para vocês terem uma ideia, minha mãe insistiu muito para eu prestar USP São Paulo, porque aí eu ia ficar em São Paulo, né? Aquela coisa de mãe. Né? Eu quero que você cresça no mundo, desde que seja aqui. Né? Aí eu fiz um teste. Do bairro ali, perto de onde eu morava, esse bairro chama Tucuruvi, tem tinha um ônibus elétrico que chamava Cidade Universitária. Ele parava um pouco antes da entrada da USP. Do Tucuruvi à Cidade Universitária, 3 horas e meia. Da minha casa até São Carlos, 3 horas. Aí eu falei para minha mãe, eu acho que eu vou prestar São Carlos e eu vou e volto todo dia. Isso é um pensamento normal para um paulista. Naquela época o álcool era 11 centavos. Né? Gastava-se mais de pedágio do que com álcool no carro. E era um pensamento viável. Porque da mesma forma que eu ia ter que acordar 3h30 da manhã para ir para a USP São Paulo, eu ia ter que acordar 3h30 da manhã para vir para a USP São Carlos. Então não dá para a gente pensar em manter muitas vezes a amizade assim. A vida renova as amizades. E a gente tem que aproveitar essa renovação. Santo Facebook e Instagram, né? Que eu pude encontrar muitos amigos da minha primeira série, não, do meu pré-1, lá em São Paulo. Mas só por Instagram. Porque um deles, uma amiga, por exemplo, da 4ª série, hoje mora em Brasília. Algumas pessoas moram fora do país.
impossível a gente conseguir encontrar todo mundo. E parabéns para quem mantém essas amizades. São pessoas muito sortudas. Comece a competir contra uma versão anterior de você mesmo. Daí que eu falo que é bacana, é importante a gente fazer uma mini análise do nosso dia. Quando a gente chega em casa, e não precisa necessariamente ser antes de dormir, mas é importante. Se você se sentir relaxado porque você hoje está uma pessoa melhor do que foi ontem, que bênção, você evoluiu um degrauzinho. Se você falar, putz, hoje o meu dia não valeu nada, não devia nem ter saído da cama porque não acrescentou nada. Opa! Aí não é mais uma reflexão de 2 minutos. Aí é uma reflexão um pouco maior antes de você dormir para planejar um dia amanhã mais eficaz. Comece a torcer pela vitória das outras pessoas. Quando a gente faz quem está à nossa volta crescer, a gente cresce. Simples assim. Comece a olhar para o lado positivo nas situações difíceis. Eu também não costumo mais dizer que a gente está passando por momentos difíceis, que a gente está passando por provas insuportáveis. Não. A gente está fazendo a faculdade de como aprender a subir naquela pedra e transpô-la. Porque é uma oportunidade de aprendizado. Então, existe até um capítulo, chamado Sofrimento e Dor, na visão espírita, no Evangelho, não é bem esse nome, mas tem esse item, eu não coloco mais como sofrimento e dor. Eu sigo um pensamento oriental que tem me ajudado muito na vida. Se o problema tem solução, não se preocupe, ele será resolvido. Mas se o problema não tem solução, também não se preocupe, já que ele não vai ser resolvido. Parte para a próxima. Comece a perdoar a si mesmo e aos outros. Perdão é uma atitude que dá uma sensação de leveza tão grande. Às vezes é difícil. Não dá para a gente ser hipócrita de falar que a gente consegue perdoar tudo plenamente durante toda a vida. Mas aquilo que a gente consegue, que a gente se esforça para conseguir, nossa, que alívio que dá. Comece a ajudar aqueles que estão à sua volta, porque quando a gente ajuda quem está ao nosso lado, nós mesmos somos ajudados. O Evangelho está aí dizendo isso, nós não precisamos fazer grandes comentários. Comece a ouvir sua voz interior. Aí a gente fala assim, sabe o que dificulta a minha vida? Eu não tenho nenhum tipo de mediunidade. Eu sei que eu tenho um mentor do meu lado o tempo todo, o meu anjo da guarda, mas, puxa, se eu conseguisse ouvir o que ele fala, eu acho que a minha vida não ia ser tão ruim. Claro que você tem essa mediunidade, e ela se chama intuição. Para você se comunicar com o seu anjo da guarda, com o seu mentor, não precisa nada mais do que intuição. Desenvolva-a. Ela é uma mediunidade que pode ser desenvolvida. Basta dedicação e treino. Comece a ficar atento ao seu nível de estresse e faça pausas curtas. Isso é muito importante. E eu digo não só pausas curtas, pausas totalmente loucas. Você está lá no seu escritório de contabilidade, fazendo toda a documentação necessária para imposto de renda de uma empresa com 50 mil funcionários e 130 milhões de reais de faturamento anual. Você vai trabalhar 8 horas seguidas nisso? Não, trabalha 2 horas e, de repente, assim, põe um funk para você ouvir. E dança que nem louco. 10 minutos. Quem gosta de funk. Mas põe uma música dos anos 70, uma disco music, um flashback. Eu acho que esse é mais unânime. E dança, como você viu naquele cara dançando no YouTube, no vídeo de 1970. E volta. Eu garanto para vocês, se vocês fizerem essa experiência, você vai ver como o trabalho rende muito mais que 8 horas. Essas pausas são necessárias para a gente recuperar o equilíbrio, as forças.
Comece a perceber a beleza dos pequenos momentos. Como eu disse, essa casa inteira ela foi feita para nos abrigar. A gente olha essa estrutura grande e maravilhosa, mas a gente não pensa que aquele ali foi o primeiro tijolo. E se não tivesse tido o primeiro tijolo, não teria casa. Valorize os seus tijolos. A casa, a gente tem que valorizar lá na nossa passagem, na nossa transição. Valorize, respeite, aprecie, agradeça a cada tijolo. Comece a aceitar as coisas quando elas não são perfeitas. Tem alguma coisa perfeita nesse mundo? Não tem. O melhor pianista do mundo, em algum momento, por mais que tenha interpretado aquela obra, em alguma interpretação ele vai errar uma notinha. E como disse Beethoven, errar 3 ou 4 notas numa execução não é nada. Mas tocar sem amor é imperdoável. Comece a trabalhar na direção dos seus objetivos todos os dias. Isso se chama saia da sua zona de conforto. Ela só serve para você morgar, mais nada. As pessoas de sucesso sabem que existem a zona de conforto, mas ficam nelas alguns minutos do seu dia. Mas nunca o dia inteiro e jamais uma vida inteira. Comece a dizer mais como você se sente. Aí muitas vezes a gente chega assim e fala, me pergunta se eu estou bem. Como você chama? Puxa, Annelise, além de estar com gripe essa semana, eu tive uma briga tão homérica com a minha mãe, isso tem me deixado tão estressado. A minha sorte é que a minha carga de trabalho diminuiu um pouquinho, mas mesmo assim eu já estou tão triste de trabalhar naquele lugar. Sabe que faz 1 ano que eu estou tentando mudar de emprego e não consigo? E ainda, para me ajudar, esse fim de semana quebrou o ar-condicionado do meu carro. Não é nesse sentido para você dizer mais como você se sente. Os nossos pais, avós, provavelmente tinham um melhor amigo que podia contar sobre tudo. Hoje não. Hoje a gente tem vários amigos e cada um gosta de ouvir e ajudar em algum aspecto. Trocar uma ideia de vez em quando é muito saudável. A gente precisa do ponto de vista do outro. Mas não ser chato a esse ponto de alguém pensar, putz, lá vem o Luigi. Aí é para ter uma reflexão muito profunda de quem nós estamos sendo dia a dia. Comece a tomar plena responsabilidade pela sua vida. Não precisa nem comentar, outros itens já falaram isso. Comece a nutrir seus relacionamentos mais importantes, porque é desses relacionamentos que estão acontecendo agora, que tem mais significado para você, que você vai extrair a sua felicidade, a sua satisfação de existir e vai aprender coisas com o maior prazer possível. Comece a se concentrar nas coisas que você pode controlar. Aquilo que você não está tendo controle, repense, reprograme para outras vezes, tente outras técnicas, mas perder tempo com isso um dia inteiro, só vai fazer você perder um dia inteiro. Tira isso do foco e seja mais produtivo naquilo que dá. Amanhã, repensa sobre isso. É mais eficaz também, mesmo que represente um dia de atraso. Comece a se concentrar na possibilidade dos resultados positivos. Começar fazendo alguma coisa, já prevendo os problemas, para e vai pensar em outra coisa. Não é para você aquilo. Comece a perceber o quão rico você é agora. Bom, eu vou me sentir rico mesmo no dia que eu for comprar a minha BMW de 750 mil reais azul lá em São Paulo. Mas sabe por que eu sou rico? Porque mesmo sem ter entrado em uma única... Não, eu entrei
em 2004, 2005, numa BMW 95, que estava numa loja para vender. Sentei por 1 minuto, respirei o cheirinho do couro e saí. Né? Mas nunca liguei uma BMW na vida. Nunca tive oportunidade de andar numa BMW. Mas eu sou um bom conhecedor da BMW. Tudo aquilo que pode satisfazer em termos de tecnologia, eu conheço e sou capaz de bater papo. Hoje, para mim, isso já é uma riqueza. Eu posso nunca ter andado numa BMW, mas eu sou um conhecedor automotivo. Para mim, para aquilo que eu tenho hoje, essa é a minha felicidade maior. Talvez eu pegue carona na BMW de alguém algum dia. Né? E assim, na minha juventude eu já quis ter muito uma BMW. Muito. É a marca que eu mais gosto. Só que ao invés de pagar 750 mil reais hoje numa BMW, se eu tivesse 750 mil reais para comprar alguma coisa, seria um piano imperial da Bosendorfer, que é a melhor fábrica de piano do mundo, e justamente a série imperial está na casa dos 700 mil reais. Eu acho que isso ia trazer muito mais riqueza para a minha vida espiritual do que poder andar 250 quilômetros com a BMW. Né? Então vamos todos pensar no dia de hoje. Peço desculpa pelo atraso imenso aí, mas era importante eu passar esses pontos de vida. É uma reflexão extremamente necessária nos dias de hoje para todos nós. Obrigado por me ouvirem e, se Deus permitir, até uma próxima oportunidade. Gente, somente quero dar um recado para vocês, que na terça-feira que vem, nós teremos em nossa companhia o nosso querido orador lá de Araraquara, o Domingos Zibelli. É aquele que já tem vindo há alguns anos aqui falar com a gente, não é? Ele toca o violão e faz uma exposição evangélica acompanhando-se ao violão. Tenha sido de muito agrado, todo mundo tem gostado, então eu renovo aqui o nosso convite para que terça-feira que vem vocês não percam essa oportunidade de ouvir o Domingos Zibelli novamente. Ele está preparando com cuidado o seu trabalho para apresentar para nós. Tá? E também dizer ao nosso querido irmão Luigi o quanto nós somos gratos pelo trabalho que ele apresentou para nós, que foi de extrema utilidade e serviu para a gente repensar muita coisa da nossa vida. Que ele possa estar sempre conosco, trazendo a sua mensagem, aquilo que ele pensa, aquilo que ele vive. Para nós é muito oportuno. Por favor, faça a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Mestre Jesus, gostaríamos de agradecer todo o aprendizado de hoje, tudo que ouvimos hoje aqui, que tudo isso possa nos trazer benefício, que possamos levar para os nossos lares, para os nossos lares, para os nossos familiares, e que isso seja frutífero em nossas vidas. Graças a Deus.